Boa noite. Boa noite, Dulce. Estamos iniciando mais uma live. Vou me organizar um pouco aqui. Boa noite a todos. Maria Souza Lessa, Mazer. Boa noite a todos. Vamos aqui somente aguardar a nossa amiga Oledilza entrar para que a gente possa convidá-la para a nossa live. Muito boa noite a todos. Somente aguardar aqui a nossa amiga Oledilza. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live no Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Estamos aguardando aqui a nossa convidada da noite, a nossa amiga Oledilza Targino. Pronto, deixa eu convidar aqui a Oledilza. Boa noite, Oledilza. Oi, meu amigo Alex, boa noite. Que bom Tudo estar aqui bem? com você. Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo bem. Melhor Bom, agora, né? está me ouvindo bem, né? Estou ouvindo bem. Vendo e ouvindo bem. E você? Ó, tudo. Ouvindo bem? Ouvindo bem também, tudo ok, viu? Ótimo. Vamos bom. iniciar a nossa live no nosso Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. É uma grande alegria na noite de hoje receber a nossa amiga e irmã Oledilza Targino. Aliás, Olé, hoje é o dia do amigo, né? Estou feliz dia do amigo. Pronto, o dia do amigo, mais ainda. Mais Nosso ainda, abraço, né? para todos os amigos, né? Para todos os amigos queridos, né? Do Coletivo Girassóis, do Grupo Espírita Alvorecer, da Fundação Bezerra de Menezes e tantos amigos que nós temos aí, né? Com certeza. Então é uma grande alegria na noite de hoje iniciar esse espaço aqui com a Oledilza. Esse nosso espaço do Coletivo Girassóis denominamos conversa, porque literalmente é isso, né? Uma conversa bem leve, sinta-se à vontade. Aqui estamos trazendo temas, né? Temas ligados à doutrina espírita, aquela abordagem social, naquela abordagem que tanto é necessária nos dias em que nós estamos vivendo, porque o espiritismo tem essa visão social, busca essa transformação do mundo, busca essa mudança da nossa realidade, né? Do nosso coletivo, né? do ambiente que nós vivemos, do mundo em que nós vivemos. O espiritismo não tem somente aquela visão daquilo que nas religiões chama-se de salvação, né? Salvação individual. Não. Queremos também a melhora do mundo. Então, esse espaço é para nós conversarmos sobre esses grandes temas. E estamos também aproveitando o espaço para convidar amigos, né, de outros agrupamentos, porque há tantos grupos aí realizando trabalhos maravilhosos, né, nesse campo social,
nas comunidades, e é sempre interessante ouvirmos, e é sempre interessante vermos as experiências, né? E aí sinta-se bem-vinda, Oledilza, fique à vontade, né? O seu boa noite aqui a todos os amigos do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Alex, eu quero agradecer muito o convite, em meu nome, em nome especialmente da Fundação Bezerra de Menezes. Todos os trabalhadores, né, dedicados a essa causa e essa casa espírita. Então, já começo agradecendo. E também parabenizando, né? Parabenizando essa iniciativa, uma oportunidade de dar visibilidade às instituições espíritas, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso trabalho lá da Fundação, o nosso óbolo, né? A nossa ajuda, a nossa contribuição para a causa espírita e a nossa contribuição também para o mundo, como você colocou, né? A nossa ideia é que sejamos aqueles semeadores, né? Que sejamos aquele que de alguma maneira planta alguma coisa, uma semente boa para melhorar as condições do nosso mundo. Precisamos melhorar. Estamos aqui reencarnados, também com esse objetivo, né, de contribuir na mudança do mundo, na mudança das comunidades em que estamos inseridos, né? Estamos também com essa responsabilidade, né? Eu sempre venho colocando, Oledilza, no Coletivo Girassóis, aliás, você também faz parte, né, do nosso Coletivo Girassóis, né? Eu sempre venho colocando que somos um coletivo e formado de espíritas que estão hoje inseridos em muitos agrupamentos, né? Agrupamentos, principalmente aqui do nosso estado, Ceará, mas também muitos amigos e irmãos que estão no nosso Coletivo Girassóis, que militam hoje, que vivem, né, em outras cidades, em outros estados. Então, o conhecimento, né, das experiências desses agrupamentos, cada um com suas particularidades, cada um com as suas dificuldades, cada um com seus desafios, com conquista, é sempre muito bom esse conhecimento, porque podemos absorver essas boas experiências e levar também para as nossas casas, né, para onde nós estamos militando, né? Então, hoje, na noite de hoje, os amigos que estão chegando, né, muito bem-vindos. São 23, né, amigos que estão aqui acompanhando conosco, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a nossa amiga Oledilza Tagino, da Fundação Bezerra de Menezes, e vamos conversar sobre a Fundação Bezerra de Menezes, né, nos seus aspectos da promoção espiritual e social espírita. Já um tempinho bom de fundação, né, Olé? 37 anos? 37 anos. São 37 anos de muita luta, né? Foi em 26 de julho de 1984 que foi instituída a fundação, começando um pouquinho antes, né? Sempre que a gente começa antes, os preparativos, os sonhos, né? As idealizações, mas em 26 de julho de 1984 nascia certidão de nascimento, né? Na verdade, a escritura de nascimento da Fundação Bezerra de Menezes foi nessa data e já são 37 anos, né? De dedicação, né? De trabalho, de contribuição, na verdade. Para os amigos que ainda não conhecem, né, a Fundação, ela está localizada numa das comunidades, né, bem carentes da nossa cidade, Fortaleza, né? Os amigos que estão nos assistindo de outras cidades, de outros estados, uma das comunidades bem carentes, né, da grande Fortaleza, né, já chegando em Caucaia, né, que é outro município, né, aqui da região metropolitana. Né? Fica numa fronteira, já próximo, né, assim. Na verdade, hoje em dia Vila Velha, né, o bairro Vila Velha, que grande Vila Velha,
quando nós iniciamos, chamava Grande Barra do Ceará, né? E ao longo do tempo foi modificando, hoje Vila Velha, Avenida Major Assis, Fundação. Estamos lá instalados há alguns anos, mas nós não começamos lá. Na verdade, no seu início, nós não tínhamos sede e nós começamos as nossas reuniões, nossos encontros no Centro Espírita Francisco de Assis, onde nos cedia o espaço para as primeiras reuniões, onde nascia a Fundação. Na verdade, a gestação da Fundação começou no Centro Espírita Francisco de Assis, né? A iniciativa foi da Sara Nousiainen, que é uma finlandesa, né, que viveu muito tempo aqui no Ceará e depois, recentemente, voltou para a Finlândia e trabalhou muito pela causa espírita. E a ideia foi dela, de começar um trabalho, criar uma instituição para ajudar crianças em situação de rua. E saiu convidando, à época, várias pessoas, né, várias pessoas de várias instituições espíritas. E naquela ocasião nós fazíamos parte do Centro Espírita João Evangelista, e nessa época eu, Silvia Ximenes, Samuel Nunes, né, João Elias, o Fernando Arraes contribuiu muito também com o início da fundação. Eram as pessoas lá do Centro Espírita João Evangelista, mas também de pessoas do Centro Espírita Francisco de Assis e de outras instituições espíritas, né? E nós começamos provisoriamente realizando trabalho no Montese, umas instalações cedidas pela própria Sara, era um espaço dela. E depois, com muito esforço, muitas campanhas, inclusive com a participação de muitos colaboradores espíritas, né, os amigos eu gosto sempre de ressaltar, do Grupo Espírita Alvorecer, do Centro Espírita João Evangelista, do Centro Espírita André Luiz. Então, ajudaram bastante nas nossas campanhas, até que a gente conseguiu comprar um espaço, né, que é exatamente esse lá no Vila Velha. Hoje funciona no Vila Velha, né? Há alguns anos já. Hoje eu falo hoje por causa que o bairro mudou de nome. Então, a gente continuou o trabalho lá. 37 anos. 37 anos de Fundação Bezerra de Menezes. É um tempo, né? Um tempo bem considerável, né? Porque todos nós que estamos nos nossos agrupamentos espíritas sabemos das dificuldades, né, de manter uma casa em funcionamento, as grandes dificuldades materiais, as dificuldades de pessoas, né? Todo o trabalho espírita é voluntário, né? A base é voluntariado, né? E exatamente. É muito difícil manter, né, coeso, equipes, né, bem integradas, bem sintonizadas com a tarefa, com o propósito, né, da instituição, bem motivadas, né? E precisamos estar sempre bem motivados para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, 37 anos merece, né, o nosso reconhecimento, os parabéns, né, de toda a comunidade espírita a essa instituição tão importante, né, para o espiritismo aqui no nosso estado. Né? Bom, você falou da comunidade Vila Velha, né, do bairro Vila Velha. Hoje se denomina assim, mas denomina muito hoje Grande Vila Velha, porque na verdade vão sendo acrescentadas outras comunidades, né, as cercanias e uma população assim às vezes muito grande, né? Então a gente utiliza muitas vezes essa expressão, né? Grande Vila Velha, grande Prefeito José Valter, grande Messejana, né? Porque termina sendo uma população muito grande, né? Ao longo de todo esse tempo, olha Deus, você acha que essa comunidade, esses entornos, as condições sociais tiveram assim algum tipo de melhora ou pelo contrário, né? Houve esse inchaço e a degradação, né, da vida das pessoas, das comunidades, foi uma piora. Você
teria uma percepção, porque você, nesses 37 anos, conhece em detalhes, com certeza, né, toda a comunidade e o que vem acontecendo ao longo desses 37 anos. Né? É importante colocar, Alex, assim, um fato interessante que aconteceu. Antes mesmo da fundação se instalar nesse local, né, lá no Vila Velha, nós já realizávamos um trabalho lá pelo Centro Espírita João Evangelista. Aliás, antes mesmo do Centro Espírita João Evangelista, pelo Centro Espírita Caminho da Luz. Então, nós nos deslocávamos a esse local, que na época se chamava Favela do Inferninho, e nós realizávamos um trabalho de evangelização infantil juvenil e de famílias também. E o interessante é que, depois de muita campanha que a gente conseguiu arrecadar, conseguiu juntar recursos para adquirir a sede própria, nós diretamente não participamos. Eu não participei, Silvia não participou. Na ida ao local, alguém indicou um local. E foi comprado lá, a Sara, junto com outras pessoas do grupo, foi e comprou o local. Nós fomos só depois. Interessante, quando a gente estava indo conhecer o local onde seria a sede da fundação, a gente já foi reconhecendo que já era um local conhecido para a gente. Que a gente já trabalhava lá já há algum tempo, há alguns anos. Então, a comunidade a gente já conhecia bem antes do nascimento da fundação, né? A gente viu ao longo desse tempo as crianças que eram da evangelização crescerem, participarem dos projetos da Fundação, tanto dos projetos de evangelização como dos projetos sociais da Fundação. Então, é muito interessante poder acompanhar a evolução daquele lugar, né, juntamente com a evolução da própria instituição. Muita coisa mudou e eu estou querendo fazer assim, a propósito do que você colocou, o próprio crescimento da instituição com o crescimento do local, com as mudanças do local. Né? Nós começamos de forma muito tímida no sentido de recursos, né? Nós sabíamos o que nós queríamos, mas os recursos eram poucos, eram pessoas de várias instituições espíritas que aos poucos foram voltando para os seus trabalhos, né? Nós trabalhamos muito, nós espíritas temos muitas atividades, né? E então nós no início vivenciamos muita dificuldade junto àquela comunidade que também já vivia muita dificuldade. Né? Mas ao longo do tempo, a gente observou esse crescimento no nosso trabalho, que foi crescendo à medida da necessidade também. Né? A gente tinha um projeto, tinha um plano, mas ele era em função da necessidade daquela população, daquela comunidade. Né? Então a gente observou que muita coisa mudou e a gente se sente feliz por, de alguma maneira, ter contribuído para essas mudanças. Quando aquelas crianças, hoje já rapazes, adultos, casados, com seus filhos que também passaram pela instituição, voltam e relatam das suas, né, situações de suas vidas, para a gente é uma alegria ter participado, né, dessa experiência, né, assim, junto com essas famílias, sabe? Então, realmente, muita coisa mudou. Nós fomos mudando a partir dessas mudanças também. Para você ter uma ideia, teve uma época que nós tínhamos na Fundação uma creche que atendia 120 famílias, 120 crianças, né? E não existiam políticas públicas, não existiam creches da prefeitura. Então, durante muitos anos, a gente tinha funcionando durante toda a semana, né, manhã e tarde, essa creche atendendo a população daquela região. E depois começaram a surgir as políticas públicas. As creches da prefeitura começaram a aparecer. E a gente já não precisava mais oferecer aquele serviço. Então a gente modificou, já não era mais creche para as crianças, porque tinha políticas públicas que já atendiam essa necessidade daquela comunidade. Né? Aí nós já criamos outro projeto, que foi o Ensinando a Aprender, onde as crianças das escolas públicas vinham para a Fundação fazer as suas tarefas escolares lá na Fundação. Né? Então é interessante observar, diante da sua pergunta, assim, o quanto a Fundação foi mudando, a Fundação Bezerra de Menezes foi mudando, crescendo, e a comunidade também foi mudando. Né? A comunidade também foi crescendo. Hoje já não é mais aquela favela do Inferninho. Né? Hoje é Vila Velha, hoje
Nós chegamos lá, quando nós chegamos eram matagais, né? Hoje tem conjuntos habitacionais, né? Então muita coisa mudou. Mas o que continua, e é esse dentro do slogan da Fundação, né? O slogan da Fundação é promovendo a evolução do ser. O que continua assim, muito fortemente é essa necessidade de evolução, né? Assim, essa necessidade de crescimento, essa necessidade de progresso espiritual, progresso social, né? Progresso individual e coletivo. Então, a gente se propõe a isso, ser esse espaço de acolhimento, esse espaço onde quem vai à fundação, né, se sinta motivado a estar evoluindo, né, assim, melhorando, progredindo. Isso mostra, né, a importância da instituição inserida numa determinada comunidade e o conhecimento, né, das necessidades, o conhecimento dessa comunidade, das pessoas que compõem essa comunidade, o que elas precisam, o que elas necessitam, e a instituição espírita buscar, de alguma forma, atender, né, esses Sim. anseios, atender essas necessidades. Então, veja assim, muito importante tudo isso que você falou, dessa realidade, né, de a fundação está inserida naquela comunidade e vem ao longo de todos esses 37 anos acompanhando, né, o crescimento, acompanhando a evolução dessa comunidade, tentando e procurando auxiliar, né? O Estado nem sempre está presente nas nossas comunidades, oferecendo aquilo que deveria ser, né, um padrão para todas as comunidades, a questão da educação, a questão da segurança, o bem-estar, né, social. E temos que, de alguma forma, procurar todas as nossas instituições espíritas, buscar, de alguma forma, auxiliar nesse sentido. E aí, Olé, você falou muito assim dessa parte bem histórica, né? Essa história maravilhosa aí da Fundação. Alguma coisa que eu queria que você ressaltasse aqui, ao longo dessa história aí, assim, fatos marcantes, né? Fatos bem marcantes aí que mostram, assim, essa trajetória aí da Fundação ao longo desses 37 anos. Para depois a gente passar para o que é a Fundação hoje, né? Os projetos, os principais projetos, o que vocês estão fazendo nesse momento, quais são projetos aí que vocês pensam, né, em implantar, enfim, alguma coisa que você gostaria de destacar, coisas que você gostaria de destacar aí, bem marcante aí desses 37 anos. Eu te falei que a gente tem o slogan promovendo a evolução do ser. Esse é vamos dizer assim, a pilastra, né? Assim, a principal coluna do nosso trabalho. E a partir dessa principal coluna, nós dividimos em 2 eixos importantes de trabalho, né? O de promoção espiritual e promoção social. No nosso entendimento, não dá para ser separado. Claro que todas as pessoas que passaram e passam pela Fundação, elas têm as suas religiões, né, as suas opções, as suas crenças, mas a gente pensa que é importante ver o ser humano, né, esse ser humano que vai buscar o apoio social, como um ser espiritual, né? Então, são dois eixos muito importantes para o nosso trabalho, promoção espiritual e promoção social. E a partir daí é que a gente desenvolve todo o nosso trabalho. E um fato muito marcante, são muitos, né? Mas um que é muito, que nos toca muito, uma época nós estávamos realizando um trabalho de capacitação profissional voltado para os jovens e tinha as seleções, eles estavam inscritos e aqueles jovens, eles recebiam uma ajuda financeira, além de estar estudando, né, se capacitando para uma
instituição, eles recebiam uma ajuda financeira. Uma pequena ajuda, mas de alguma forma significativa para aquela família. E uma vez, um deles, né, ele pegou aquela ajuda financeira e comprou uma arma, comprou um revólver. E os demais vieram nos falar, né? Todos preocupados, mas ele foi à instituição armado, porque tinha uma namorada dele, que também fazia parte do projeto, que ele desconfiava que ele estava sendo traído, né? E aí nós descobrimos, né, e conversamos com ele. E é interessante que foi um diálogo muito bacana de conscientização, né, de mostrar a importância da sua participação ali. Muitos acharam naquela ocasião que nós deveríamos expulsá-lo do projeto, tirá-lo do projeto, em função do desvio, né, do desvio de objetivo, né, da parte dele pegar aquele recurso que a instituição estava oferecendo e comprar um revólver e na intenção de tirar a vida de alguém. Mas nós entendemos diferente, nós pensamos que exatamente ele estava ali para melhorar em alguma coisa, não só se capacitar profissionalmente, mas como pessoa, como ser humano, como espírito, né? E conversamos com ele e conscientizamos, né? Ele compreendeu, ele entendeu, ele foi acolhido, né? Sentiu acolhido e compreendeu e desfez o negócio da arma, né? Com a participação da gente, o apoio da gente. E a partir daquele momento, aqueles recursos ele passou a destinar para a mãe dele, que precisava muito, uma família muito necessitada, muito carente, né? Então, é muito marcante essa experiência para a gente, porque mostra o quanto que a gente pode fazer, né? A diferença que a gente pode fazer na vida de uma pessoa, um jovem, né? E depois de um certo tempo, a gente sai da fundação e fica sempre conversando, né? Como é comum em todos os centros espíritas, ficarem conversando ali, fora ainda. E certo dia ele passava, ele com a família dele. Eu não o reconheci, mas ele me reconheceu. E ele veio, me abraçou, chorou, perguntou se eu estava reconhecendo. Eu disse, eu não estou lhe reconhecendo. E ele foi lembrar para mim aquela história, contar aquela história. E ele disse assim, tia, se naquele momento eu não tivesse recebido esse apoio, hoje eu estaria provavelmente, né, com a vida desgastada, teria sido preso, teria matado alguém, mas foi aqui que eu recebi o apoio, eu nunca vou esquecer. E apresentou a esposa e os filhos, né, alguns filhos que ele estava... então, quer dizer, são situações desse tipo que nos incentivam muito, né, nos mostram a grande importância da nossa ação. Às vezes a gente acha que é tão pequenina, né? Assim, eu sempre acho que a gente faz muito pouco, sabe? O meu sentimento é que tem tanta coisa para fazer e a gente faz tão pouco. Mas quando a gente tem um feedback desse, né? Assim, uma resposta dessa, de alguém que passou por aquela situação, então a gente se sente muito feliz, sabe? Assim, muito recompensado no nosso esforço. Que relato lindo, né? Contribuirmos em algo para transformar vidas, né? A nossa contribuição é algo que realmente incentiva a prosseguirmos adiante, né? E que beleza, viu, Gladilson? Que beleza. E a Fundação Bezerra de Menezes hoje? A Fundação Bezerra de Menezes hoje, né, depois de 37 anos. No trabalho social, como eu te falei, a gente foi acompanhando a necessidade das pessoas, da comunidade e do tempo, né? Inclusive foi crescendo fisicamente dentro dessa necessidade que surgia, né? E a gente foi se modificando ao tempo. Primeiro com criança, situação de rua, depois creche, depois outros projetos voltados para criança, como eu falei, na área de educação. Depois ampliamos para as famílias, não era só criança, eram todas as famílias. Depois incluímos gestantes, incluímos idosos. E atualmente os nossos projetos, eles são dois muito específicos, né? A gente tem um trabalho com idosos voltados para a terceira idade, né?
é o projeto Renascer, de apoio à terceira idade, e também o projeto de apoio à gestante. Atualmente são esses dois projetos que a gente está realizando. A pandemia nos fez também modificar, né, assim, porque nos impediu de continuar funcionando presencialmente, principalmente com pessoas, né, assim, mais vulneráveis, mas a Dois gente grupos, né? continua, dois grupos, né, Dois bem grupos. vulneráveis. É. Então, mas a gente continuou fazendo campanhas e conseguindo os recursos, porque a maior necessidade que a gente observou foi mesmo de alimentos, né? Então, nós continuamos realizando esse trabalho das cestas básicas, de fazendo a doação de alimentos, e estamos aguardando o tempo certo do retorno presencial. A Fundação já está funcionando presencialmente, com as reuniões doutrinárias, por enquanto, mantendo todos os protocolos, né? Mas estamos aguardando o tempo mais seguro, de maior segurança sanitária para a retomada dos projetos. E estamos sempre pensando em mudar e melhorar. Atualmente estamos revisando o nosso estatuto, atualizando, pensando em novas áreas, né, de atuação. Tem muita coisa para se fazer na vida, né? Mas a vontade é que a gente possa continuar exercendo esse nosso trabalho, nossos objetivos de ajudar na promoção do ser humano. Nesse tempo de pandemia, nós estamos observando uma situação lá ao Alvorecer, né? E já ouvimos também de outras casas, que é o crescimento muito grande da fome, crescimento muito grande da fome. É algo que o trabalho assistencial que a gente realiza, nós temos também o trabalho junto a idosos, né, junto a gestantes também, nessa mesma linha da fundação. Nós, antes da pandemia, para ter uma ideia, nós distribuímos em torno de 25 a 30 cestas mensais, né? Eram aquelas pessoas que, de forma constante, né? De forma bem assídua, contínua, estavam participando, né? Das atividades, né? Sim. Nessa pandemia, nesse tempo de pandemia, esse número saltou para mais de 60 famílias que nós estamos dando assistência, né? Então, é um reflexo assim bem cruel desse momento que vive o nosso país, o aumento da fome, a pobreza aumentando, né? O governo atual totalmente insensível, né? A esse enorme contingente das populações que estão desempregadas, que sofreram mais ainda, né, por conta da ausência do trabalho em decorrência da pandemia. Então, como é que está lá na fundação? Porque com certeza vocês também estão observando, né, esse triste fenômeno social aí de aumento da fome, de aumento da pobreza. Nós temos aquele trabalho contínuo, né, como nós falamos, na distribuição das cestas básicas. São 60, o nosso projeto é para 60 idosos. Agora a gente veio a observar algo que antes a gente não tinha, não era comum, vamos dizer assim, não era corriqueiro. Nós começamos a observar frequentadores da instituição, não exatamente dos projetos, né, assim, precisando da mesma ajuda, porque perderam o emprego, né? Porque não estavam mais conseguindo, ou não conseguiram o auxílio emergencial, né? E começaram a precisar também dessa ajuda, desse auxílio de alimentação, né? Então, o mesmo impacto que vocês
sentiram, nós percebemos lá na fundação, né? A necessidade de pessoas que a gente nem imaginava que poderiam estar passando por essas privações, poderiam estar precisando também, né? Então, como você bem falou, um reflexo do que tem acontecido no nosso país, o que está acontecendo, e que a gente observa assim de forma tão, né, assim, tão escandalosa, de uma forma tão escandalosa, assim, o quanto a miséria está aumentando, né, assim, quanto a necessidade está aumentando, e, e a gente sentiu também lá na fundação, também a gente passou a observar isso, e ter que intervir de alguma maneira, ajudar de alguma forma. Nós vivemos um momento emergencial, né? Eu sempre coloco que as instituições espíritas têm que enxergar esse momento em que nós estamos vivendo com esse caráter emergencial. Você lembrou muito bem, aconteceu também conosco, né? As pessoas que nós denominamos de trabalhadores, muitos, mas muitos mesmo, nós tivemos que auxiliar, né, com cestas básicas e tudo, porque estavam desempregados, estavam sem nenhuma renda, passando as privações do momento. Então, é um olhar bem atento que nós devemos estar nesse momento, porque a fome vem aumentando. A fome no nosso país vem aumentando. O que há alguns anos atrás nós tínhamos saído daquele mapa da fome, né? Que a, a ONU, né, realiza esses estudos, esses levantamentos. Infelizmente, o nosso país entrou novamente, devido exatamente ao total descaso, né, do governo com relação ao atendimento das populações mais pobres, né? Então, nós, espíritas, temos que estar sempre voltando os olhares para essa realidade, né? Então, esse trabalho, essa visão social, né, que nós, espíritas, e os nossos trabalhos, as nossas atividades, se voltarem cada vez mais, né, para atender esse imenso público aí, nós vamos estar dando uma contribuição, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Tem um aspecto interessante para colocar sobre isso, Alex, assim, como a instituição, né, tem muitos anos, a gente tem a felicidade de poder acompanhar o que vai acontecendo no mundo, né, as mudanças. E a gente sempre viu com muitos bons olhos as políticas públicas, o surgimento das políticas públicas para as crianças, para os idosos, né, assim, para toda a população, né, assim, os conselhos, conselho do idoso, conselho da criança. Então, em algum momento a gente achava que ia chegar o tempo que o nosso trabalho ele teria um caráter só espiritual, de promoção espiritual, né? Porque as políticas públicas elas já estavam conseguindo alcançar muita gente. Claro que as instituições estavam participando, as organizações do terceiro setor, né, elas sempre participaram, sempre contribuíram muito com os 3 níveis de ação de governo, né, federal, estadual e municipal. Mas a sensação que a gente tinha era essa, né, assim, que em algum momento a própria estrutura de Estado, quando eu falo Estado nos 3 níveis de governo, ela alcançaria, né, todos, atenderia muito bem. Claro que ainda estava longe disso, mas a gente já via, sabe, assim, com uma sensação boa de que a população ela estava conseguindo ser atendida nas suas necessidades. E o que a gente observou de 2015 para cá, na verdade, né, 2015, né, com mudança de governo federal, é que tudo isso assim está desmoronando, né? Assim, a população realmente é como eu até defendo que é importante haver uma grande discussão sobre a função do Estado, né? Porque aqueles que estão lá na condição de tanto
Congresso, como o Executivo, né, o governo federal, parece que não tem noção de para que existe o Estado, para que arrecada tributos, né, assim, que na verdade é para servir a população, né, assim, é para atender as necessidades da população. E o que a gente está vendo é exatamente o contrário, né, assim, a população muito desassistida, com a pandemia veio a piorar, né, porque enquanto os outros países estavam desenvolvendo políticas para salvar pessoas, salvar vidas e salvar, né, empresas, instituições, salvar empregos, enfim, tudo, aqui a gente não viu isso, né? E o que a gente está observando é a nossa necessidade de participar mais ativamente enquanto instituição do terceiro setor, né? Enquanto organização social que ajuda, que realiza esse trabalho de promoção social, né? Então, a gente vê com muita tristeza isso acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, vê que há necessidade de continuar nessa luta, né? Que, na verdade, é uma grande luta, né? Uma grande luta e uma luta de conscientização, né? Que desafios são esses agora, né? Cada tempo tem os seus desafios, né? Mas que desafios são esses agora que nós estamos vivendo? Então, a gente percebe muito o desafio de conscientizar, né, sim, conscientização do direito e do dever, né, sim, então, conscientização do que está ocorrendo, a gente não pode se eximir disso, a instituição não pode se eximir, né, o que está acontecendo no mundo, né, então a gente precisa estar pensando sobre isso. Eu lembro que na época da eleição para a presidência da República, nós nos reunimos lá na Fundação com os trabalhadores, propondo uma reflexão sobre isso, né, sobre os riscos que estavam acontecendo, que nós estávamos nos encaminhando, né, para conversar muito abertamente. A gente tem a felicidade na Fundação de ter esse espaço de diálogo muito, muito fluido, né, muito transparente. Então, a gente pôde levantar essas questões. Eu acho que também faz parte desse trabalho de promoção, tanto espiritual como social, isso, sabe? Essas discussões no que a gente puder fazer. Ainda, ao meu ver, ainda não fazemos de forma suficiente. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando da gente, né? Assim, ainda de forma insuficiente, precisaria ser mais. Claro, sem se confundir com transformar a instituição em algo, distanciar a instituição dos seus objetivos. Não é isso, mas é também dos objetivos da instituição refletir sobre o que está acontecendo no mundo, né? Recentemente nós criamos um grupo na Fundação que ainda estamos implementando, que é Fundação Bezerra de Menezes, o Espiritismo e as questões da atualidade, que é exatamente para a gente poder ter um olhar, né, enquanto trabalhador espírita, do que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo e como deve ser a nossa participação, né, como espírita, né, assim, dentro dessa proposta de conscientização. E o espiritismo tem esse pensamento social, né? Sim. Ao lermos o Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, há uma preocupação muito grande dos espíritos de Kardec em pensar as coisas do nosso mundo, os problemas do nosso mundo. Kardec, na época, falou de escravidão, né? Se posicionou, juntamente com os espíritos, contrário à escravidão. Em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, a escravidão fazia parte das leis de muitos países, inclusive aqui do Brasil. Então, há um posicionamento dos espíritos, há um posicionamento de Kardec, as coisas que afetam o mundo, as coisas que incomodam a humanidade, as coisas que distanciam, né, no mundo da proposta de Jesus, da proposta de transformação, da proposta de mudança, daquilo que Jesus colocou como reino dos céus. Então, nós precisamos, no século XXI, no nosso momento, também colocarmos, né, em pauta todas essas grandes questões, né? Fico feliz da Fundação ter essa postura, né,
é uma luta também do coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Estamos sempre suscitando, né, essas grandes reflexões sobre o mundo em que nós vivemos, né? O mundo em que nós estamos vivendo, as mazelas, suas mazelas, seus problemas, tudo isso que nós precisamos transformar. Olha, Dilza, muita gente aqui, dar aqui um alô aqui para os nossos amigos que estão participando aqui conosco, né? Muita gente aqui fazendo as suas manifestações, muita gente saudando você, né? Felicidade de estar ali ouvindo, muita gente colocando aqui, né? A todos os amigos que entraram nos últimos minutos, nós estamos aqui em mais uma conversa do nosso coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum, hoje conversando sobre a Fundação Bezerra de Menezes com a nossa amiga e irmã Oledilza Targino, né? Nós estávamos falando dos impactos da pandemia e citamos a fome, né? Citamos o desemprego, citamos o abandono, né? Do governo em relação a todas as pessoas na necessidade econômica. A nossa amiga Ana Viana nos alerta aqui que também os impactos emocionais ao longo aqui da nossa pandemia aumentaram bastante, né? Exigindo também das nossas instituições espíritas, na medida do possível, algum tipo de ação, né, nesse sentido aí, algum tipo de socorro, né, aos muitos que nessa parte aí espiritual, nessa parte emocional, estão muito afetados, né? Ela lembra muito bem, com muita razão, né? Isso aqui. Muitos aqui lhe saudando, olha Deus, a nossa amiga do Girassóis, Sandra, dando um abraço para você. Para cada um. Né? Um beijo para todos. Sandra, Aninha. E também a gente percebe aqui muitos amigos também da fundação aqui, colocando, né, a sua alegria, a felicidade de participar, né, dos projetos da Fundação Bezerra de Menezes, né? Muitos amigos aqui da fundação participando aqui conosco, né? Bom. Eu costumo dizer, Alex, que a fundação é o nosso oásis, né? Porque o nosso oásis, assim, em relação à aridez do mundo, né? E a Aninha botou aí, a Ana Viana, essa questão emocional. Eu penso que nós temos um desafio, todos nós espíritos, as nossas instituições espíritas, nós temos um grande desafio no momento que requer, ao mesmo tempo, muita lucidez e muita firmeza e muito amor. Eu não sei se a gente vai conseguir juntar esses elementos, né? Porque nós vivemos um momento grave, um momento de muita cisão, né? A gente viu aí o padre Lino, né? Muita intolerância, né? Muita intolerância. Então, nós estamos precisando, tendo Jesus como guia e modelo, né, que você falou tão bem aí, nós estamos precisando encontrar esse meio de diálogo, né? Onde, ao mesmo tempo, a gente precisa estar sempre refletindo sobre a quem nós seguimos, nosso guia e modelo é Jesus, não perder isso de vista, não perder essa orientação. Ao mesmo tempo, um espaço de acolhimento, e a Fundação, graças a Deus e graças a todos esses trabalhadores que são, né, amorosos e generosos, esse espaço de acolhimento, né? Nós precisamos de muita generosidade uns com os outros, né? Um coração generoso mesmo, porque o que a gente observa é muita desorientação. Né? Mesmo tendo Jesus como guia e modelo,
mesmo compreendendo, estudando a doutrina espírita, não é diferente no centro espírita, como tem acontecido, né, no ambiente católico, no ambiente evangélico, nas outras religiões e no mundo de um modo geral, independente de religião ou não, né, assim, eu acho que um desafio muito bom para todos nós é, é construir espaços de diálogo, como nós estamos fazendo aqui, né? Esse é muito bom, claro, ótimo, maravilhoso, nós pensamos de forma semelhante, o Coletivo Girassóis está fazendo um trabalho belíssimo, né? Valorizo demais, apesar de participar quase nada, muito pouco, mas assim, incentivo, valorizo, divulgo, é importante. Mas, de um modo geral, nossas casas espíritas, né, nossas instituições espíritas têm esse desafio pela frente, né? De ser esse espaço de acolhimento para todos e de conscientização também para todos. Uma das coisas que a gente, na época da eleição, prezou foi por esse diálogo e também essa conscientização. A gente não pode, nessa hora, estar se agredindo, nem se separando, nem se apartando, né? Assim como se fôssemos inimigos dos outros, não. Nós temos um trabalho grande a fazer, somos trabalhadores da última hora, né? E a gente precisa ter essa consciência. Eu acho que um grande desafio é, ao mesmo tempo, conscientizar e amar. Né? Um trabalho de conscientização amorosa, porque já tem muita confusão no meio do mundo, né? Já tem muita briga aí no meio do mundo. Então, eu acho que é um desafio bom para todos nós, sabe? Criar esses espaços, né, de diálogo amoroso, para que a gente consiga passar por esse vendaval que nós estamos vivendo, né, essa turbulência que nós estamos passando, nos sentindo seguros, né? Nos sentindo realmente de mãos juntas, mãos dadas. Não, nós estamos aqui. Aqui é o nosso espaço de acolhimento, aqui é onde a gente se fortalece, fortalece ao outro, né? Eu vejo como um desafio, sabe? Não E sei um como é que grande você desafio, sente. e um grande desafio, né? Eu estava conversando aqui com a Elineusa, minha esposa, em torno desse episódio tão triste, né, do Padre Lino, e eu colocava para ela que é possível, no nível de intolerância que nós estamos vivendo, de violência, desse espírito de divisão que nesse momento estamos vivendo, né, no mundo, no Brasil, é possível isso acontecer, por exemplo, na instituição espírita que nós participamos. Então, as suas colocações e nós estarmos com esse grande desafio aí de tentarmos conciliar a necessidade que temos de conversar sobre todos esses assuntos, sobre todos esses temas, né? Uma abordagem que o Espiritismo nos permite e nos convida. Sim. E caso aconteça esses episódios de intolerância, nós temos a condição de acolher, nós temos a condição de dialogar, nós temos a condição de não ampliar conflitos, né? De tentarmos amenizar, de tentarmos buscar a paz, de tentarmos colocar algum tipo de alternativa. Enfim, é esse grande desafio que talvez nos aguarda aí os próximos dias, porque o que aconteceu com o Padre Lino, o que vem acontecendo, é possível acontecer Sim. também em qualquer denominação religiosa e em qualquer agrupamento. É um momento que nós estamos vivendo. Então, muito bem colocado aí por você, é um grande desafio para todos nós. E eu Né? vejo também que é o nosso teste também, né? Um teste para nós, porque para falar, né, assim, do Evangelho, né, assim, é simples, até simples, né? A gente pode até dizer assim, é simples. Agora, a hora do grande teste, do grande testemunho é esse, né? Essa é a hora né, de estar aberto para as divergências, né? Assim, estar aberto para as diferenças, não perder o diálogo com aqueles que pensam de forma diferente da gente, também propor isso para o outro, que não nos veja, né, de forma, nos discrimine porque pensamos diferentes, né?
Então, eu vejo que a gente está vivendo esse desafio, sim, é a hora da gente colocar em prática o que a gente tem. Quando eu digo a gente religiosa de um modo geral, né, a gente, humanidade toda, né, assim, hora de colocar em prática o que a gente tem estudado, o que a gente tem compreendido, é esse momento agora, né, eu não gosto nem da palavra intolerância, sabe? Tolerância, intolerância, parece que a gente está tendo que suportar o outro, mas do respeito mesmo, eu gosto sempre de usar a palavra respeito, hora de respeitar e ser respeitado. E, inclusive, criar o espaço para o contraditório, né? Assim, o diálogo, dialogar sobre essas diferenças também é muito interessante, é uma experiência muito rica. Nós estamos tendo a oportunidade de viver experiências muito ricas de aprimoramento, de crescimento espiritual para todos nós. Maravilha. Olha, Deus, estamos chegando ao final. Que, que maravilha esse momento, né? Gostaria de te agradecer em nome do nosso coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum, agradecer a sua presença, né, os seus relatos aí, as ricas experiências aí da Fundação Bezerra de Menezes, que ao longo desses 37 anos vem oferecendo para aquela comunidade de Vila Velha tantas oportunidades de auxílio, de crescimento, né, a todos que buscam a Fundação. Estou com saudade da Fundação, Ju. Com saudade lá Vamos do... voltar. Vamos voltar, né? Por enquanto as nossas palestras nós estamos gravando, publica no canal do YouTube da Fundação e ao mesmo tempo passa lá, simultaneamente, né? Mas a gente já está planejando, se tudo continuar melhorando no que diz respeito à liberação, né, das atividades, a gente já está pensando daqui a pouco começar as palestras presenciais, né? Aí você sabe que você já faz parte do nosso rol de facilitadores, né, palestrantes da nossa casa, e a gente vai convidar sempre. E eu é que agradeço, viu? Eu quero agradecer muito esse espaço, agradecer a todos que estão aí participando conosco, né, assim, eu acho que é um momento de oportunizar, né, essa visibilidade para as instituições, é tão bom a gente poder trabalhar no bem, e é tão bom divulgar esse bem que se faz, né? Tem um sloganzinho da Fundação que a gente usa das cestas básicas, fazer o bem faz bem, né? Então, nos dá muita saúde física e espiritual. Então, eu que agradeço. Estou aqui feliz de estar contigo, estar com os amigos do Coletivo Girassóis. Ok, Aledilza. Parabéns a você, parabéns a todos os amigos da Fundação. Continuem, prossigam, né? Prossigam por mais 37 anos aí, realizando esse belo trabalho. A todos os amigos que estão aqui conosco, o nosso boa noite e até a próxima conversa. A nossa conversa aqui no nosso Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. Boa noite a todos. Um abraço afetuoso a todos os amigos. Muita paz. Muita paz. Que assim seja.